nós paramos aqui, né? No versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Nós sabemos que o caminho do sábado são 2.000 côvados, que são 888 metros. Então veja, entrando, subindo no cenáculo, onde habitava Pedro, e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas e Tiago. Veja, eles estavam sempre juntos, não é verdade? Todos esses esperavam unanimemente. Uau, isso aqui é muito forte, irmãos. Vejam. Todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Veja. Aquele grupo ali de Jesus no cenáculo, em torno de 120 almas. Veja. O que chama-nos a atenção, irmão, da igreja primitiva para a igreja de hoje, que se diz a noiva de Cristo. É aí, como diz aquele ditado popular, né? É aí que a porca torce o rabo. Muitos falam igreja primitiva, igreja não sei o que, igreja primitiva, os apóstolos e Pedro e João, mas por que não estamos todos unânimes? Porque as pessoas hoje, meu irmão, elas não suportam somente ler as escrituras e as mensagens. Elas têm que estar procurando e coisa para inventar o quê? Para querer ser o Papa. Para querer ser o mente-mor da fé. Veja. Enquanto a Bíblia diz que aquele que quer ser grande seja o menor. Veja. Olha que contraste. Não é verdade? Um quer ser mais do que aquilo, outro quer ser mais, outro quer ter mais. Meu irmão, isso deve enojar a Deus. Veja, eles estavam unânimes. Vejam, eles tinham somente uma fé, um só Senhor, uma só regra, quer dizer, uma só doutrina, ou uma regra. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Veja como é berrante a discrepância dessa igreja para as de hoje, não é verdade? Onde os irmãos simplesmente não se suportam. Não. Veja. Por quê? Porque quando você fala a verdade, e o que é a verdade para nós? O que é a verdade para nós? São duas testemunhas na palavra. Amém. Então isso para nós é verdade, fora disso é papo. Pronto. Nós não estaríamos todos no mesmo sentido, irmãos. Vocês estão entendendo? Irmão, então mostra aqui na Bíblia, irmão. Mostra aqui. Não, é porque você entendeu disso? Não, então já está errado. Já está errado. Não tem como você ter o Espírito Santo, irmão, e entender um versículo de um jeito e o de outro. É mentira. É mentira, por quê? Porque o Espírito Santo nos convence da verdade. É mentira. E quem gosta de mentira tem por pai o diabo. O diabo que está sempre, pervertendo. Veja bem. Veja. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, veja, que estavam ali no cenáculo, era mais ou menos 120 pessoas.
Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Veja, porque foi condenado, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Judas Iscariotes, ele foi contado entre eles, veja bem. Veja, e alcançou sorte nesse ministério. Mas por que ele não permaneceu no ministério? Hein? Veja, porque assim, veja, assim como Caim, veja, a mesma educação que Noé deu para Abel, ele deu para Caim. Mas por que Caim, ele quis criar uma outra forma de adoração, diferente, né? Bem diferente do irmão ao qual Deus requer no nosso coração, irmão. Isso você, quando eu me arrependo, veja, dos meus pecados. Veja, quando eu me arrependo dos meus pecados e bem, não, cansei, eu quero ter uma vida com Cristo. Agora, veja bem, tem como, irmão, eu ter uma vida com Cristo fora da sua palavra? Não tem como. Não tem como. Não tem nem como eu trabalhar numa empresa fora da regra da empresa. Não tem como. Não tem como. Ou em qualquer lugar. Não há como. Nós temos que estar dentro do que foi determinado. E para servir a Deus, está determinado, irmão. Chega a ser simples. De tão simples que é. Veja bem. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Veja, Lucas narrando todos os fatos minuciosamente para Teófilo. Hoje a pessoa, veja, por que, irmãos? Porque, veja, quando eu resolvo tomar a minha vida por Cristo, é porque eu estou cansado da minha. De uma vida devassa, de uma vida sem princípios espirituais. Porque cada um tem um princípio, viveu um princípio, veja, mas quando nós viemos para Deus, nós temos que entrar nos princípios de Deus. Uma vez eu entrei e gerou uma antipatia, mas não dou muita bola para isso. Fui na casa do irmão, tem um companheirismo, aí o garoto dele me chamou no quarto, um quadro do São Paulo, futebol clube. Eu digo, mas nego, eu achava que isso aqui era um quarto de cristão, quem é que mora aqui nesse quarto? Essa é, irmão. Então, o que é isso? Porque a Bíblia diz que se tu tem amizade com o mundo, tu constituiu-se inimigo de Deus. É eu me tornando inimigo de Deus, não Deus meu inimigo. Irmão, isso é o básico do Evangelho. Arrependei-vos, como assim? Me arrepender de ficar como... Irmão, está entendendo, irmão? É o princípio básico. O arrependimento, abandonar as coisas do mundo, viver no mundo como se nele não vivesse e seguir a Cristo. Veja, quando Judas ele tentou, veja, o que aconteceu? Veja, ele vendeu o mestre como se fosse a preço de um escravo. Veja, e ele acabou, veja, e foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, veja, foi notório a todos. Todos souberam aquilo. Não tem porque hoje
alguém querer viver, inventar uma doutrina, por exemplo, o profeta falou, cadê o assim diz o Senhor? Porque se tem um assim diz o Senhor, aí, irmão, te segura. Porque é o assim diz o Senhor. Agora, se não é o assim diz o Senhor, irmão, ele cometeu erros como qualquer um de nós comete. Porque ele é homem. Carne. E quando Deus olhou lá do céu, ele achou o irmão Branham, ele disse, não há sequer um justo. O irmão está entendendo? Deus olhou lá do céu, mas está ruim, que barbaridade. Não, tem o William Branham lá. Não. Isso só aconteceu, irmão, com Noé. Quando Deus disse, veja, vou acabar com tudo. Mas Deus olhou, mas está lá. Noé. Agora, como é que eu vou matar um homem desse? Veja. Porque antigamente, irmão, você com pouca coisa, sabe por quê, irmão? Porque antes era através de sangue de animais. Você está entendendo? Sangue de animais. Hoje não. No Novo Testamento é o sangue do Filho de Deus. Tem que ser o sangue, veja, de um parente redentor, de um inocente. Mas ele não tem nenhum. Não tem William Marion Branham, não tem fulano, não tem Bertrand, e muito menos o Arílio. Não, irmão. Balela. Você está entendendo? Então, quando ele diz, veja, mas nós sabemos que ele foi um vaso escolhido por Deus. Ele é um profeta desta era. Ele restaurou a doutrina dos santos apóstolos e os profetas. Denominação tinha lava-pé, denominação tinha batismo, mas não tinha isso, mas não tinha aquilo. Então ele veio e restaurou. Ele é um profeta restaurador. Ele restaurou todas as coisas e os segredos da Bíblia. O Apocalipse. Muita figuração, muitos tentaram, muitos teólogos, veja, mas só ele teve uma perfeita, um perfeito esclarecimento. Por quê? Porque era o assim diz o Senhor, era Deus instruindo ele, chamou ele para isso. Agora, fora disso, irmão, você me desculpe, eu acho como diz o pastor João Bissoli, eu acho isso uma tonteria de primeira grandeza. Agora é só a turma do play, porque não? Mas o profeta falou, não, eu seria um maior, eu seria um tongo. Se eu dissesse que só eu posso pregar o Evangelho. Eu amo ver as pregações do irmão Levi, eu fico deleitado, porque Deus fez esse homem e jogou a forma fora. Agora você vem me dizer, irmão, em nome de Jesus, volte à palavra. Nós temos que voltar à palavra de Deus. Se é assim diz o Senhor, veja, irmão, amém, se não despreza, não, porque não. William Branham foi um comedor de pirão com pouca banha ainda, que nem eu. Ele comeu pirão com pouca banha. Irmão, está entendendo? Amém. Então hoje o que acontece? Porque o fulano lá teve uma revelação. Porque o mistério. Irmão, pelo amor de Deus. Deixe de ser criança. Não, se não tem a foto do profeta, não é santuário. Se não tem rosto, não é santuário. Irmão, pelo amor de Deus. Não é verdade? Tonteria em cima de tonteria. Enquanto ele mesmo disse, olha, vocês fiquem com a palavra, viu? Porque já no meu tempo, olha, tinha uns caras aí, olha, que me envergonhavam. Não estavam se batizando no meu nome, os coitados? Veja. Então ele disse, fique com a palavra. Pelo amor, olha, você não enrede o pé da palavra. Fique com a palavra. Amém. Você está entendendo? Veja. Então veja, minuciosamente, Lucas estava narrando tintim por tintim, não só o que Jesus fez. Veja, não só que Jesus ensinou, mas também fez. Não só que ele fez, mas também ensinou. É verdade? Veja, Jesus disse, olha, vocês me chamam mestre e senhor, né? Dizem bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, vós deveis fazer uns aos outros.
Quem é que faz o lava-pé hoje, irmão? Ah, não, mas é de... Ah, irmão, por favor. Seja humilde. Não queira ser um doutor, um expert da escritura. Faça. Pronto. Jesus disse. Tá, mas irmão, então onde é que você falou em 2 provas, me arruma outra. A Timóteo. O que o irmão Paulo escreve para Timóteo? Timóteo, não escreva uma viúva na igreja, a menos que ela tenha, veja, sido mulher de um só marido, se criou os filhos na santa doutrina e se lavou os pés aos santos. Então você quer mais o que, irmão? Você vai ignorar isso? Você está entendendo? Veja que condição que está o mundo, irmão. E tudo quer ir para o céu. Ô, irmão, por favor. Que bom, né? Que bom que é ir para o céu. Só que isso há um preço. E esse preço é obedecer a palavra. Veja. Por que você acha que esse Papa, aquele senhor que está lá agora, ele quer reinventar a Bíblia? Porque Atos 2,38 é um tiro no pé que a Igreja Católica Romana deu nela. Quando diz que ela está fundamentada sobre São Pedro, sobre a doutrina de São Pedro, porque Deus disse, olha Pedro, que tu ligar na terra, eu vou ligar no céu, veja. Nós somos uma igreja, nós temos fundamentado ali, ó. Sujeita a ordem de Deus, mas por que eles não batizam que nem Pedro batizou? Aí fica a pergunta. Ah, mas São Paulo, mas por que eles não batizam que nem São Paulo batizou? Você está entendendo, irmão? Amém. É simples. É simples, de tão simples que é. É simples demais. Agora, você tem que ter coragem para isso. Para chegar na barba do teu pastor e dizer, escuta, por que tu está fazendo isso? Tu tem que chegar na barba e por que tu está fazendo isso? Porque hoje, irmão, o que acontece? Você vai lá no pastor lá e reclama, pastor, pois é, mas esse Hoffman aí, poxa, você imagina, eu vou ter que joelhar com meu filho aqui debaixo de uma imaginação de um herege, de um Hoffman, nem cristão ele era. Veja, um herege. Veja, a Bíblia diz, não faça para ti, fazer já é pecado. Se joelhar diante, então, pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus. Isso é um cúmulo. Ah, não, irmão, pois é, não, então tu vai arrumar outro lugar aí. Pois é, tu não entende mesmo, porque se tu for, porque tu não é do mal. Ainda ameaça o irmão, ainda com veja, que nem a romana fazia. Ah, eu vou te expurgar do companheirismo. Veja, você vai ser veja, como é que dizia antigamente? Excomungado. Antigamente, irmão, falava, seu excomungado. Irmão, olha, irmão, era a mesma coisa que tu pegar uma pedra e dar-lhe na cabeça. Seu excomungado, veja. Nós vamos te excomungar, hein? Tu vai sair daqui, veja, e se tu morrer, nem no cemitério tu está enterrado lá fora do cemitério. Veja. Matando os irmãos por causa de regras humanas, diabólicas. Não, irmão, se tu... Olha, tanta verdade que chegou a estourar o sapato. Religioso! Em vez de perder o sapato, arrebentou o sapato, olha. Mas não é verdade, irmão? Não é verdade? Hein? Eu vou querer ser um cristão fora da palavra de Deus, irmão? Isso que eu veja, desprezando os mandamentos. Aonde Jesus excluiu os mandamentos? Veja bem. E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Campo de sangue, com o dinheiro que ele arrecadou da morte de um inocente.
Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Veja, a sua herança, o seu lugar, a sua, veja bem. Vamos supor, bispado, né? De bispo. Veja, perca a tua. Veja, eu vou ver com mais diligência sobre essa palavra bispado. Veja, mas eu creio que seja isso, na verdade. E perca o seu bispado, e outro tome o seu bispado, quer dizer, o seu lugar, a sua, na verdade. É necessário, pois, que dos varões que convivem conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Porque quando Jesus andou, veja, desde o batismo de João, eles estavam em 12 discípulos. Agora, você sabe que muitas pessoas acham que João Batista batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Me perdoe, mas isso é o cúmulo da ingenuidade. Sabe por quê? Sabe por que é fácil de entender isso? Porque quando Jesus disse, portanto, ir em todas as nações, João Batista já tinha sido decapitado. João Batista está bem claro, João Batista batizava para o arrependimento. Amém. Hoje, você recebe o batismo em nome de Jesus, você recebe o batismo de João Batista, quando você aceita Jesus como Cristo, veja, teu Salvador. Você está se arrependendo, você está aceitando Jesus na tua vida, você quer se converter, você quer mudar de vida. Aí você recebe o batismo de João: eu vos batizo com arrependimento, porque após mim vai vir um. Veja. Por que em São Mateus 28 ninguém foi batizado? São Mateus 28, 19, quando Jesus disse a comissão. Porque eles sabiam que eles tinham que ficar em Jerusalém até ser do alto revestido. Então entender que Pai quer dizer Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo Cristo. Veja, não existe na Bíblia nenhum batismo registrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, mas Jesus também mandou tu lavar o pé. Por que tu não lava? Jesus mandou tu amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que tu não ama? Veja, diz que ama Deus, que nunca viu, e o próximo que vê, não há nexo. Então o que veja? O que foi sugerido? A Bíblia deixa a Bíblia falar. E apresentaram dois para tomar o lugar de Judas Iscariote, o bispado de Judas Iscariotes. Veja, José, chamado Barsebás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações e de todos, mostra qual dos dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Veja, ele se desviou para ir para o seu próprio lugar. Veja. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. É a primeira e única vez que este nome ele é mencionado na Bíblia Sagrada. Não que eu esteja desprezando este tão ilustre homem, este tão honorável homem chamado Matias. Veja.
porque era um homem extraordinário, era um homem maravilhoso, um homem temente a Deus. Veja, temente a Deus. Veja bem. Capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja, Lucas narrando para, veja, Teófilo, tudo que, veja, resumidamente, mas tudo com precisão. Veja, um detalhe resumido, mais preciso. Veja, de tudo que, veja, que tinha acontecido, veja bem, com Jesus. Tanto que ele também escreveu o livro de São Lucas. Ali ele detalha, veja, minuciosamente, veja, mais perto ainda. Porque, veja, irmão, a Bíblia diz que assim, ó, que se tudo que Jesus, todos os milagres que Jesus fez, fosse anotado nos evangelhos, nós não estaria nem na primeira folha, não tinha terminado nem a primeira folha ainda de São Mateus, que nós acabamos depois de quanto? Quase 7 meses, lendo, né? Até onde o tempo permitia, fazendo uma, né? Veja, nós não teria saído nem da primeira folha ainda, se Mateus fosse narrar tudo, se Lucas, João, veja, por isso são 4 testemunhas, veja, 2 bastava, mas Deus deixou 4, veja, para quê? Para que você e eu, para que a igreja, os filhos de Deus, encontrem o caminho de volta. Amém. Isso aqui não é para bonito, não é para deixar lá no Salmo 93, no Salmo 23, e não para decorar, você decorar, não, irmão, isso aqui não, irmão, isso aqui é o caminho de volta. Amém. Esse aqui é o nosso mapa, irmão, do caminho de volta. Nós não precisamos nada, simplesmente, ó, nem diminuir e nem acrescentar, andar aqui, ó, nessa página bendita e pronto, não é verdade? Então veja, vamos deixar por aqui hoje e vamos para sexta-feira, se Deus quiser. Então nós estamos no 2º capítulo de Atos dos Apóstolos. Veja bem, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqueles 120 irmãos estavam todos dentro do cenáculo. Vejam, estavam ali reunidos, veja, esperando o quê? Que se cumprisse aquele testemunho que confirmou o que Deus já tinha prometido para eles, e eles, por causa da opressão de ter pedido o mestre, eles se esqueceram da promessa que eu vou ressuscitar e vocês vão para Galileia, que lá eu vou encontrar vocês num lugar determinado. Amém? Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tua bendita e santa palavra. Glórias ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nosso entendimento venha a ser aberto. Dai-nos um coração temente, obediente a ti, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Abençoa teus filhos, Pai, onde quer que eles estejam. Ó Deus Todo-Poderoso, abra-nos o entendimento para compreender a tua Escritura, não para inventar Escrituras, Pai. Ó Deus, dai-nos um coração temente, Pai, para nós nos guardarmos em tua bendita e santa palavra e vivê-la, Pai. Ajuda-nos, somos pó, somos fracos, Pai. Tenhas piedade de nós, dai-nos o Espírito Santo, renova-nos, Senhor, a alegria da salvação todos os dias, ó Pai de misericórdia. Cura teus filhos, ajuda teus filhos, abençoa teus filhos, Pai. Ó Deus querido, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Ó Deus, ó Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Ó bendito de Israel, abençoa Israel, Senhor. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Abençoe um ao outro e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe.